Olá, bom demais ter você por aqui. Em 2014, a Lei de Inovação Tecnológica vai completar 10 anos. Conhecida como a Lei da Inovação, a primeira sobre o assunto no país, ela trata das parcerias entre universidades e a iniciativa privada. No programa de hoje, vamos descobrir como o trabalho de pesquisadores, fundações de amparo à pesquisa e empresas foi influenciado pela lei. Quais os avanços conquistados através dela e quais os problemas que ela ainda não resolveu? Uma das respostas vem da pesquisadora da UFMG, que desenvolveu a vacina contra a leishmaniose visceral canina. Ela é a nossa convidada especial. Vamos conhecer a trajetória de Ana Paula Fernandes, a pesquisadora que pensou em ser médica e salvar vidas, mas se formou em biologia e, com seu trabalho, evita a morte de milhares de pessoas. Fique com a gente, o Dois Pontos já começou. O primeiro computador eletrônico foi um produto da Segunda Guerra Mundial. Representava a separação do mundo em dois. Alexander Graham fez uma descoberta que iria salvar o mundo. O primeiro bloco é só dela, Ana Paula Fernandes, formada em Biologia. Ela é mestra em Microbiologia e doutora em Parasitologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Nossa convidada é responsável pela descoberta de uma vacina contra a leishmaniose visceral canina. Vencedora do prêmio Bom Exemplo da TV Globo e do prêmio Peter Murani, um dos mais importantes do Brasil, Ana Paula vem contar os desafios de se inovar e produzir ciência no país, mas também vai falar sobre a premiada carreira. 2 pontos para ela. Esses prêmios se constituem mais um instrumento para que a gente possa continuar trabalhando. É muito importante para que a sociedade reconheça que vale a pena investir em pesquisa. Bom, nós convidamos a Ana Paula a estar aqui. Ana Paula, muito obrigado por sua presença aqui no 2 Pontos. Eu que agradeço, Pablo. Bom, vamos começar citando o psicólogo César Souza. Se analisarmos as grandes descobertas científicas, vamos perceber que elas estão relacionadas ao sonho de quem descobriu. Você sonhou em descobrir uma vacina? Bom, desde que eu iniciei a minha graduação aqui na UFMG, eu tive contato com um ambiente científico muito favorável e uma série de aspectos associados ao desenvolvimento de vacinas, principalmente contra as doenças parasitárias, leishmaniose, esquistossomose, que a UFMG tem uma tradição de pesquisa de longa data nesses temas, né, no desenvolvimento de vacinas. E durante a minha graduação, me envolvendo com esse ambiente, eu sempre pensei que, especialmente no caso das leishmanioses, vacinas seriam um instrumento muito importante. E foi então que, de início, eu me envolvi com um conhecimento mais aprofundado sobre a biologia desses parasitas, estudando aspectos relacionados à sua evolução, à sua diversidade. Mas logo que eu ingressei no doutorado, essa ideia de desenvolver uma vacina prevaleceu. E eu me associei a um grupo de pesquisadores que já tinham uma trajetória, uma experiência nessa área. Importante dizer que esse processo ele foi em conjunto, né, com o Ricardo Gazinelli, outro professor aqui da UFMG. Inclusive, a gente pensou em convidar o Gazinelli, mas infelizmente ele está em viagem e não pôde. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo, como é que foi, quanto tempo que durou. Bom, logo no final do meu doutorado, eu conheci o professor Ricardo Gazinelli, que estava retornando dos Estados Unidos, e uma vez que ele também tinha interesse no desenvolvimento de vacinas contra a leishmaniose, nós iniciamos um processo de discussão, de interação, trocando ideias, e foi aí realmente que essa parceria se iniciou. Então, são mais de 15 anos de trabalho em conjunto, de manutenção. Eu acho que isso é um aspecto muito importante, porque um trabalho como esse não se desenvolve sozinho, né? Envolve parcerias que perduram, né? Equipes que se mantêm coesas ao longo de anos a fio, buscando aquele objetivo, né? E equipes que encontram um ambiente favorável, institucional, nacional, né? Porque hoje nós estamos aqui discutindo a lei de inovação. Então, obviamente que todo esse esforço, todo esse processo encontrou
um ambiente favorável do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de investimento das agências de fomento, como a FAPEMIG, o CNPq, né? Então, uma equipe foi formada naquele momento, uma equipe multidisciplinar, com um interesse comum, e que encontrou, então, essas condições para se manter até hoje. E qual que é a sensação de uma descoberta dessa importância para a sociedade, Ana? Bom, eu acho que inicialmente é um desafio. Embora lá atrás a gente buscasse concretizar esse sonho, nós sabíamos que era uma questão muito difícil e um desafio, especialmente aqui no Brasil, em que poucas são as empresas que realmente buscam esse desenvolvimento e que se dispõem a correr o risco investindo em pesquisa, né, que é algo que nós estamos buscando novo, não necessariamente vai se encontrar um retorno financeiro, que é o que as empresas buscam, né? Então, nós sabíamos que esse era um grande desafio, mas sabíamos que com a nossa capacidade, a nossa multidisciplinariedade, de alguma forma nós poderíamos contribuir para que no futuro essa vacina, esse desenvolvimento fosse alcançado. Bem, uma vacina contra a leishmaniose visceral canina. Explica para a gente, Ana, o que é essa doença e qual que é a importância de combatê-la, de erradicá-la? Bom, a leishmaniose, ela normalmente pode se manifestar sobre duas categorias distintas. A leishmaniose tegumentar, em que o tegumento, a pele, as mucosas são afetadas, normalmente causado por algumas espécies do parasita, e a leishmaniose visceral, que entre todas elas é aquela que apresenta maior índice de mortalidade. Então, é uma doença que, se não for diagnosticada, tratada rapidamente e de forma adequada, ela pode levar o indivíduo à morte. De fato, nos últimos anos no Brasil, nós temos observado que as taxas de mortalidade para leishmaniose visceral, apesar de todo o esforço do governo em termos de controle, de busca de novas alternativas de tratamento, de capacitação das equipes médicas para realizarem um diagnóstico rápido, nós observamos que as taxas de mortalidade são altas, ainda elevadas, maiores que a dengue. A dengue, por exemplo, é uma doença que afeta milhares, né, de pessoas, tem uma incidência muito maior, mas que leva à morte, ou que tem uma taxa de mortalidade mais baixa do que a leishmaniose. Então, as taxas de leishmaniose variam, as taxas de mortalidade da leishmaniose variam em todo o país, mas elas podem ser de 5% a 15%, dependendo do local. Então, é uma doença que requer realmente, né, tratamento, diagnóstico adequado, vacinas, afeta milhares de pessoas em todo o mundo, são estimados cerca de 500 mil novos casos por ano de leishmaniose visceral em todo o mundo, né? Então, uma descoberta como essa, de uma vacina que pode proteger o cão, que no caso aqui no Brasil, na região do Mediterrâneo, é considerado um reservatório da doença, mas também é um hospedeiro afetado, né? Ele adoece, ele pode... esse animal pode morrer, né, desse processo infeccioso. Então, a perspectiva de não só proteger os cães, que eu acho que já é um benefício enorme, né, do ponto de vista da sociedade, essa vacina tem a perspectiva de se tornar um instrumento de controle. Ela já está sendo comercializada, Ana? Ela já está sendo comercializada. Ela pode vir a ser um instrumento de controle porque, reduzindo as taxas de infecção no cão, você tem a perspectiva de reduzir a transmissão para os seres humanos. Uhum. Ela já está no mercado desde 2008. E, não obstante a chegada dela no mercado, nós temos um investimento ainda muito grande em pesquisas, nós continuamos projetos e desenvolvendo tentando responder novas perguntas em relação a essa vacina, como, por exemplo, o potencial dela como medida de controle. Temos, no momento, um estudo sendo conduzido numa cidadezinha do interior de Pancas, no interior do Espírito Santo, chamada Pancas, visando, né, que tem como objetivo
essa avaliação do impacto de redução da transmissão da doença. E também, uma vez que nós temos uma vacina que é capaz de induzir proteção no cão, nós podemos imaginar que isso seria um modelo, uma comprovação da capacidade de induzir proteção, também com perspectivas ao desenvolvimento de uma vacina para humanos. Vocês já estão trabalhando nesse sentido? Sim, estamos trabalhando arduamente nesse sentido. Então, há algum tempo atrás, nós encerramos uma avaliação, o trabalho está já aceito para publicação em macacos, porque os macacos, especialmente macacos rezos, são considerados um modelo de leishmaniose visceral, e nós podemos testar nesse modelo se a vacina vai induzir proteção. Os resultados foram muito promissores e nós, então, iniciamos uma parceria com uma empresa, que é a GlaxoSmithKline. É uma empresa que tem uma série de adjuvantes, que adjuvante é um outro componente das vacinas, muito importante. Então, essa empresa tem vários adjuvantes já testados com segurança em humanos e que são capazes de induzir uma imunidade que é necessária, nós já sabemos que é necessária para o desenvolvimento de proteção contra a leishmaniose visceral. Nessa primeira vacina, foram quantas tentativas? Conta pra gente, para o pessoal que está em casa, que fica curioso para saber como é que é o processo, a dificuldade. Acredito que é um longo prazo até, enfim, estar realmente comprovado a efetividade da vacina. Então, conta pra gente como é que é o processo e o dia em que vocês descobriram que realmente deu certo. Bom, na realidade, o processo de pesquisa e de comprovação, ele é feito por repetições e repetições. Muitas vezes chega a ser exaustivo, né? Porque você tem que demonstrar várias vezes para realmente ter segurança e ter a possibilidade de avaliar vários parâmetros. Então, o trabalho se iniciou com a tentativa de encontrar um antígeno adequado. E, para isso, foi necessário usar técnicas de engenharia genética. Então, nós selecionamos do genoma de Leishmania vários antígenos, nós clonamos e expressamos esses antígenos em bactéria, purificamos e testamos como vacina. Primeiramente em modelos experimentais, que são os camundongos. Então, nós fizemos como se fosse uma varredura, um screening, para tentar identificar a melhor alternativa como antígeno. Em seguida, nós tentamos avaliar qual que seria o melhor adjuvante e, nesse momento, é um aspecto muito importante do processo do desenvolvimento da vacina, porque nós temos poucos adjuvantes aprovados para uso em vacinas veterinárias ou em vacinas humanas. Então, não adianta você, no laboratório, testar várias coisas que vão se mostrar promissoras, mas que vão ter que ser demonstrada toda a parte de segurança, de viabilidade de se usar aquilo ali. Então, nós tentamos associar com adjuvantes para acelerar esse processo, com adjuvantes que já estavam aprovados. E, felizmente, entre eles existia um que podia ser usado nas vacinas veterinárias. Quanto tempo que durou? Essa parte do processo chegou a durar uns 5 anos. Né? Em seguida, quando nós chegamos nesse passo do processo, nós encontramos no Brasil um momento em que se discutia muito as vacinas contra a leishmaniose visceral, porque havia chegado no mercado uma vacina contra a leishmaniose visceral canina e que ela, até então, até aquele momento, era demonstrado que ela induzia uma resposta sorológica nos animais que confundia com o processo da infecção. Então, quando você vacinava o animal, ele ficava positivo num teste sorológico para o diagnóstico da doença. E no meio dessa discussão, acompanhando de perto essa discussão, eu resolvi olhar os nossos dados para saber se a nossa vacina tinha essa mesma propriedade. E eu observei que não. Né? Então, eu falei, olha, tem um diferencial, isso é uma inovação. Coincidentemente, com essa polêmica, né, a chegada de uma vacina no mercado, empresários, empresas nacionais, multinacionais,
começaram a verificar que era possível desenvolver uma vacina e chegar com uma vacina ao mercado, né? Aquilo que parecia anos atrás um grande desafio, naquele momento estava se concretizando. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dessa parceria, né? Universidade, empresa. A gente vai também falar um pouquinho desse processo, como é que foi as dificuldades, Ana. Mas só para poder saber que você, durante toda a sua carreira, foi aqui na UFMG, né? Fez graduação, mestrado, doutorado. Teve uma passagem também pelo exterior, em época que não existia Ciências Sem Fronteiras, ou seja, mais difícil ainda. Conta para a gente um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu ingressei em Ciências Biológicas, no curso de graduação em Ciências Biológicas na UFMG. Durante a minha graduação, eu sempre tive um interesse enorme em pesquisa, achava desafiador, interessante. E, então, procurei estágios em laboratórios e, coincidentemente, o primeiro estágio que eu consegui foi num laboratório que tinha por objetivo desenvolver uma vacina recombinante contra a esquistossomose. E ali, então, eu aprendi as primeiras técnicas moleculares e me apaixonei pela biologia molecular, por essa possibilidade de você manipular o genoma, né, de diferentes organismos. A consequência disso foi ingressar no mestrado. Mas, ao mesmo tempo que eu vislumbrava aquela questão de desenvolver uma vacina, eu sabia que eu precisava de entender muito bem a biologia e como que funcionava aqueles parasitas, né, para que eu pudesse encontrar os instrumentos, as informações adequadas para o desenvolvimento de uma vacina. Então, comecei a estudar evolução, a diversidade de leishmania, já no meu mestrado. E apesar de, naquele momento, as bolsas de mestrado serem concedidas apenas para projetos ou pós-graduações aqui no Brasil, eu tive contato com um pesquisador dos Estados Unidos. Ele me convidou para fazer um estágio no laboratório dele. E aí, enfim, como, né? Sem recursos. Então, eu fui diretamente a Brasília naquela época, contactei pessoas da área que conheciam, sabiam da importância do que poderia vir a ser feito e, excepcionalmente, consegui uma bolsa de 3 meses para fazer um estágio na Harvard Medical School. E, chegando lá, apesar da bolsa ser apenas por 3 meses, o meu orientador vislumbrou a perspectiva de continuidade do trabalho. E ele mesmo acabou reconhecendo que poderia me pagar por um período adicional e eu permaneci lá por 1 ano. Ou seja, o reconhecimento começou aí. Para a gente poder encerrar, agora você está sendo reconhecida, né, pela descoberta da vacina. Como é que tem sido receber esses prêmios, Ana? Só para a gente poder terminar esse bloco. Bom, eu acho que, obviamente, é uma satisfação, um prazer enorme de ter o trabalho reconhecido por instituições nesse país que são de grande importância no fomento à pesquisa, na avaliação da qualidade da ciência que é realizada aqui, né, como CAPES, CNPq, FAPEMIG, FAPESP, Academia Brasileira de Ciências. Mas eu acho que esses prêmios se constituem mais um instrumento para que a gente possa continuar trabalhando, porque eu acho que esse reconhecimento pela sociedade, ou essa transparência do que é feito, né, aqui dentro da universidade para a sociedade, ela é muito importante para que a sociedade reconheça que vale a pena investir em pesquisa, a sociedade, cidadãos de uma maneira geral, as empresas, né? Então, isso traz visibilidade para o trabalho que a gente realiza aqui. Vou te pedir licença um pouquinho. No segundo bloco, a gente continua o papo e coloca mais gente boa na conversa. Pode ser, Ana? Daqui a pouquinho. Com certeza. No segundo bloco, vamos continuar nosso papo com a Ana Paula e trazer para a conversa a Juliana Crepaldi, que é a coordenadora da CTIT, a Coordenadoria de Transferência de Inovação Tecnológica da UFMG, e a Elza Fernandes, que é a diretora adjunta de inovação da FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. A gente volta já já.
papo torto, egoísmo, escroto. Prefiro o oposto. Namastê. O hip hop é que está em mim, saúde o que está em você. O hip hop é que está em mim, saúde o que está em você. Namastê, família, namastê. Namastê. Somos hip hop, todo mundo. De bigode. Vai. Curte a vibe. Estamos de volta hoje recebendo Ana Paula Fernandes, a pesquisadora da UFMG, responsável pela descoberta de uma vacina contra a leishmaniose visceral canina. Ana Paula foi escolhida para receber o prêmio Peter Murani, um dos mais importantes do país. A partir de agora, vamos falar sobre os desafios da transferência e inovação tecnológica no Brasil. Este ano, a Lei de Inovação completa 10 anos. Para falar sobre o assunto, nós convidamos Juliana Crepaldi, coordenadora geral da CTIT, a Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica da UFMG. 2 pontos para ela. A inovação é quando a invenção virou nota fiscal, né? Quando de fato ela está no mercado. Convidamos também Elza Fernandes, diretora adjunta de inovação da FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. 2 pontos para ela. Não tem inovação sem talentos. E o talento você começa a formar no primeiro dia da escola. Elza, Juliana, muito obrigado pela presença de vocês aqui, por se juntar a mim e a Ana Paula no bate-papo. Bom, vamos começar falando um pouco sobre inovação, conceituando, explicando, né, para quem está em casa o que é inovação, porque é diferente, né, de criar, de inventar. Fala pra gente. Sim, de fato são conceitos diferentes, né? A invenção, a inovação, a gente pode dizer que é quando a inovação deu certo, do ponto de vista de mercado, né, do ponto de vista comercial. A invenção são os resultados de pesquisa, e para isso precisa atender certos requisitos, um deles é ser novo, né? Tem que trazer uma novidade, que foi o caso, por exemplo, que a professora Ana Paula colocou, né? Da vacina que foi desenvolvida. E a inovação é quando esse resultado, de fato, ele é inserido, né, no mercado em forma de novos produtos, processos e serviços, né? Então, é a disponibilização dessas invenções para a sociedade desta forma. Tem um conceito que é muito fácil, né, da gente aprender, que eu ouvi uma vez e é bem interessante, que a inovação é quando a invenção virou nota fiscal, né? Quando de fato ela está no mercado. Agora, quando a FAPEMIG vai estabelecer alguma parceria, Elza, esse é o primeiro critério ou o principal critério, que seja algo inovador? Olha, a FAPEMIG, ela tem como missão induzir e fomentar a pesquisa e a inovação científica, né, e tecnológica, né? E para o desenvolvimento do Estado. Então, ela tem como critério, quando recebe uma proposta para buscar o fomento, né, para realizar a pesquisa, que tenha mérito e relevância para o Estado. Dentre os critérios para você olhar o mérito e a relevância, você considera se vai gerar um conhecimento novo, se vai ter novidade naquela pesquisa que vai ser desenvolvida, né? E desse ponto, o caráter de inovação é considerado, nesse sentido é considerado. Agora, convencer governos, empresas de que aquilo que está se fazendo é algo inovador é muito difícil para o pesquisador? É um desafio? Eu acho que é um desafio, sim. Eu acho que nós ainda não temos uma conexão perfeita entre todos esses processos. Muitas vezes, o pesquisador dentro da universidade, ele foca um determinado objetivo de suas pesquisas e em algum momento ele esbarra, né, nessa questão da inovação, mas isso pode passar perfeitamente desapercebido. Por outro lado, existe uma falta de conectividade entre o que nós pesquisamos, isso poderia ser melhor trabalhado ainda, e o que empresas, o que a sociedade demanda como produtos. Obviamente, quando você pensa, a sociedade demanda um produto para controle da leishmaniose, mas tem
uma série de aspectos específicos que às vezes nós pesquisadores não abordamos e que poderia ser melhor trabalhado ou facilitar a chegada de produtos no mercado se nós estivéssemos mais conectados com demandas específicas ou com aspectos do desenvolvimento de um produto dentro da empresa, no setor industrial, que ainda é algo um pouco distante da realidade dos pesquisadores no Brasil. Agora, existe um longo caminho, né? Até a ideia, a pesquisa, até chegar à nota fiscal que você disse, né, Juliana? O primeiro passo talvez seja o financiamento. Afinal de contas, fazer uma pesquisa custa muito caro. Como é que isso é feito pela FAPEMIG? De que forma que a FAPEMIG ajuda tanto os pesquisadores quanto as empresas? Olha, a FAPEMIG ela tem tido várias ações nesse sentido. Então, ela induz as parcerias universidade-empresa, quando, por exemplo, a empresa faz um termo de cooperação técnica com a FAPEMIG e a FAPEMIG, após isso, com investimento da empresa e investimento da FAPEMIG, né, o investimento do governo do estado de Minas Gerais, abre-se um edital e esse edital, quando ele abre para a comunidade científica, ele já abre com temas de interesse sobre demanda das empresas com quem nós estamos fazendo essas parcerias. Então, hoje, a FAPEMIG está bem nesse ambiente para promover a inovação quando ela tem ações dessa natureza. Mas, por outro lado, a FAPEMIG também ela tem como missão induzir a pesquisa na sua amplitude, em todas as áreas do conhecimento, que não só nas áreas que têm o cunho tecnológico de produtos e processos no mercado. Então, ela apoia, né, e financia bolsas, desde a bolsa do ensino médio, a BIC Júnior, até bolsas para pesquisadores sênior. Agora, na prática, Elza, quais que são os pré-requisitos que o pesquisador e a empresa eles precisam cumprir? Olha, os pré-requisitos, nós temos todos os instrumentos jurídicos, né, que já são adotados para estabelecer essas parcerias ou para contratar os projetos, quer seja com as universidades ou com as empresas, né? Então, isso já está definido, mas do ponto de vista de julgamento e seleção, cada edital define quais serão os critérios que vão ser considerados na avaliação. Para que dessa maneira, quem é o candidato a apresentar uma proposta, ele fique claro para ele como que ele tem que fazer essa proposta. Se ele está se candidatando a uma bolsa, os requisitos de julgamento e seleção são definidos. Se ele está candidatando para realizar um projeto, que é uma pesquisa que vai levar a um desenvolvimento tecnológico, que o foco é a inovação, os critérios por qual vai se passar o julgamento e a seleção também estão definidos. Então, a FAPEMIG ela tem todas essas questões muito bem equacionadas, o que permite ao nosso cliente, né, que está na sociedade, eles estão ou nas universidades, ou eles estão nas empresas, ou nos centros de pesquisa, eles possam candidatar à busca daquele financiamento, aquele apoio, de forma clara. Ele conhece podemos assim dizer, qual vai ser a regra do jogo para que ele possa concorrer e ser competitivo para que ele possa ganhar. Obviamente que vários outros fatores contam, como a equipe, a infraestrutura que a universidade tem, dependendo do que ela vai propor, mas, no geral, essas regras são bastante claras. Então, isso é um agente facilitador. Hoje, a FAPEMIG ela é um agente facilitador para promover no Estado a inovação científica e o desenvolvimento tecnológico. Como pesquisadora, Ana Paula, você ainda acha que é burocrático todo esse processo de buscar dinheiro para poder financiar as pesquisas, embora haja, né, o trabalho da FAPEMIG e de outras fundações Brasil afora? Bom, eu acho que muita coisa avançou nos últimos anos. Até a questão de toda a submissão dos processos online, né? Então, eu acho que, do ponto de vista da burocracia, eu acho que nós tivemos avanços ao longo desses últimos anos. Eu acho que ainda as empresas buscam um pouco essa alternativa de ter a FAPEMIG mediando esse processo de encontrar pesquisadores ou pessoas que possam se dedicar a uma demanda específica, né, de um setor, de uma empresa.
E ainda há muita dificuldade da busca, embora nós tenhamos no setor público a principal fonte de financiamento, né, o setor público ainda tem dificuldade de manter esses recursos num nível que torna a nossa pesquisa mais competitiva, principalmente a nível mundial. E, ao mesmo tempo, no Brasil, acho que as empresas investem pouco e buscam pouco essa alternativa, né? E, obviamente, que eu acho que é demais para o setor público no Brasil, que já tem que suprir enormes demandas, suprir essa demanda tão específica ou essa demanda que as empresas sabem identificar, né, muito melhor do que qualquer outro player, qualquer outro componente desse sistema. Agora, não basta pesquisar, inovar, criar, é preciso também proteger, né, essa obra, enfim. Como é que isso é feito, Juliana? A CTIT, como Núcleo de Inovação Tecnológica, ela tem essa responsabilidade e, assim como tem a CTIT na UFMG, existem também outros núcleos em outras instituições científicas tecnológicas, até mesmo por determinação da Lei de Inovação. Então, o trabalho é realmente cuidar, né, fazer a gestão apropriada desses resultados, trazer essa segurança jurídica, né, para permitir às empresas que na empresa é o locus da inovação, que elas tenham essa competitividade no mercado, uma reserva de mercado, né, para conseguir ter o retorno dos resultados com o investimento que a empresa também faz nas tecnologias. Toda tecnologia desenvolvida aqui na UFMG pode ser protegida? Quais que são os pré-requisitos? Existem várias formas de proteção da propriedade intelectual, né? A gente escuta muito da patente, que é um dos institutos de proteção, e a patente ela tem sim os requisitos, né? Eu vou falar brevemente que é a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial. Então, uma tecnologia, para ser protegida por patente, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, ela precisa atender esses 3 requisitos. Mas nem toda tecnologia é patente. Tem áreas do conhecimento, por exemplo, como a área de tecnologia da informação, que a patente não é o melhor instrumento, né, de proteção. Então, a gente tem diversos, na UFMG a gente tem um portfólio grande em outros setores. Então, a gente tem proteção também de software e know-how, né? O know-how, a tecnologia, por exemplo, a vacina, a LeishTech, que é o tema do programa de hoje, primeiramente a UFMG fez uma transferência de know-how. Era uma tecnologia, tinha valor jurídico, valor econômico, mas não tinha patente, porque ela não conseguiu, naquela oportunidade, atender esses 3 requisitos. Mas a gente avançou no desenvolvimento, obtivemos o pedido de patente, depois de um convênio com a empresa para aprimoramento da tecnologia, e fizemos, então, o licenciamento da patente. Então, o que eu quero dizer é que existem várias formas, né? A propriedade intelectual é o termo geral de proteção, e dentro do conceito de propriedade intelectual você tem outras formas também, além do Por quanto de tempo patente. que uma tecnologia pode ser protegida? A patente ela tem a vigência de 20 anos, isso pela legislação brasileira, que está em consonância com a legislação internacional, se ela é patente de invenção. Uma patente de modelo de utilidade, ela tem um prazo de vigência menor, de 15 anos. O know-how vai ser pelo período que você conseguir deixar aquele know-how como segredo industrial, né? Porque quando eu estou tratando aqui de know-how, é uma espécie de segredo industrial. Que aí o período vai depender do quanto tempo você consegue manter o segredo. A gente tem um exemplo da Coca-Cola, que até hoje não se sabe a fórmula da Coca-Cola, né? Que é um exemplo clássico de know-how. E as marcas por tempo indeterminado. Cada um desses institutos tem um período diferenciado, mas a patente, que é a que a gente mais escuta, tem esse período de 20 ou 15 anos. A FAPEMIG, ela acompanha esse processo de proteção, principalmente, né, nas parcerias que ela faz? Sim. A FAPEMIG ela tem, na sua estrutura organizacional, uma gerência de propriedade intelectual e, junto a essa gerência, tem 2 departamentos. Um departamento de propriedade intelectual e um departamento de transferência de tecnologia. E, na política institucional da FAPEMIG, por meio de deliberações, fica definido que toda vez que a FAPEMIG apoia, financia uma pesquisa que eventualmente ela possa gerar um conhecimento passivo de proteção, a FAPEMIG consta como cotitular dessa propriedade intelectual, ou patente, ou marca, ou software, seja lá qual seja a modalidade da propriedade intelectual. Então, ela tem uma estrutura e, em Minas, particularmente, nós temos a Rede Mineira de Propriedade Intelectual,
que congrega todas as nossas instituições de pesquisa, todas as universidades, centros de pesquisas do Estado, que trabalhamos em rede para buscar a proteção e toda essa política da propriedade intelectual. E a FAPEMIG apoia essa rede, né? E ela participa diretamente e ela tem editais para apoiar os núcleos de inovação tecnológica, inclusive a FAPEMIG tem edital para apoiar a CTIT, né? E então a política de propriedade intelectual da FAPEMIG é bem clara, bem delimitada e ela está hoje consolidada e nós acompanhamos diretamente. E temos todos os instrumentos jurídicos para definir a nossa participação como cotitular. Bom, depois de proteger, é hora de transferir essa tecnologia. Como é que isso acontece, Juliana? Essa parte é a mais importante, né? Porque, na verdade, a gente protege com essa intenção de transformar essa invenção em inovação. A gente tem também na CTIT um setor que cuida disso, da mesma forma que outros núcleos de inovação também têm essa infraestrutura. E a gente, então, é responsável por negociar com as empresas interessadas, né, em explorar comercialmente essas tecnologias. A gente tem uma equipe que acompanha toda essa tramitação, desde a valoração desse ativo que está sendo negociado, como também negociação de todas as condições contratuais que a gente faz em parceria com a Procuradoria Federal da Universidade. Então, a gente faz todo esse trabalho de acompanhamento e a Procuradoria Federal que vai olhar, em última instância, se aquelas condições contratuais, né, que foram negociadas, se elas atendem aos interesses da universidade. Só para poder entender melhor. Os pesquisadores a quem procuram a CTIT, são as empresas, como é que é esse fluxo? Acontece de várias formas, né? Então, é mais comum atualmente que a CTIT seja demandada, né, que a universidade seja demandada. O que eu quero dizer com isso? Que as empresas vêm e procuram, já tem uma tecnologia que ela identificou, né, no portfólio de tecnologias da universidade, e a empresa então busca qual é a condição, né, que ela vai definir com a universidade, com a CTIT, quais são as condições que ela precisa atender para ter o direito a explorar comercialmente. Então, o mais comum é a universidade atender demandas das empresas, mas a gente tem trabalhado para mudar um pouco esse quadro, né, de forma que a gente também prospecte oportunidades de licenciamento. Como fazer isso? Então, participando de workshops, né, realizando workshops de inovação com empresas para atender programas de inovação aberta de empresas, participando de congressos, eventos, seminários, feiras de tecnologias, né, com essa intenção de também criar a oportunidade de licenciamento. Agora, esse processo é longo demais, né, Ana? Queria saber de você, isso atrapalha para o pesquisador? Poderia ser um pouco mais rápido ou não? Desde você apresentar isso para o núcleo de tecnologia, até transferir isso para uma empresa? Aqui na UFMG, eu acho que nós conseguimos ter um avanço muito grande em relação aos primeiros processos de pedido de patente que nós submetemos. Eles foram mais demorados, eles foram mais trabalhosos para o pesquisador, porque nós também não tínhamos essa experiência, mas hoje nós temos um assessoramento muito positivo do pessoal da CTIT, inclusive na formatação do texto da patente, porque eu acho que os pesquisadores estão muito acostumados a escrever artigos científicos, as teses, né? E a patente ela tem um formato um pouquinho diferente. Então, a gente encontra esse suporte. Acho que houve um investimento da universidade em ampliar o quadro de profissionais vinculados à CTIT, e a gente espera que isso continue sendo fomentado e crescendo, né? Eu acho que o processo é demorado, o INPI, na maior parte das vezes, o INPI demora demais para se manifestar, mandar os relatórios, né? E eu acho que ainda o Brasil, né, o governo poderia investir melhor nessas agências. Eu ouvi falar, inclusive, que o governo estava contratando mais profissionais para o INPI, e o processo é muito demorado, né? Quando a gente consegue acelerar dentro da universidade esse processo e encaminhar o pedido de depósito, esbarra na lentidão do INPI para, né, avaliar, conceder, né?
Agora, a FAPEMIG ela não abandona o pesquisador nessa fase de proteção, não. Depois, na transferência também existe um acompanhamento. A FAPEMIG acompanha, e ter a FAPEMIG junto com a instituição no momento da negociação para transferir a tecnologia e fazer uma parceria com as empresas, né, para aprimorar e fazer o desenvolvimento, né, o chão de fábrica, vamos assim dizer, a presença da FAPEMIG eu considero que é um diferencial, porque ela está junto e muitas vezes demanda naquele momento, pode demandar algum recurso financeiro, pode demandar algumas decisões, né, que sejam ancoradas por uma agência de fomento, e a FAPEMIG tem feito isso e está estruturada para fazer isso. Então, várias vezes, né, nós saímos da FAPEMIG, viemos aqui para a CTIT para participar de reuniões junto com a equipe, para sentar com empresas, para estabelecer uma negociação e, dentro desse contexto da tecnologia, acoplar o convênio para continuar o desenvolvimento daquele produto do ponto de vista da pesquisa mesmo. Quer dizer, então você faz um casamento da transferência com o desenvolvimento da tecnologia. Na hora da transferência, o que ganha? Pesquisador, universidade e a FAPEMIG, no caso, uma fundação de amparo à pesquisa. Vamos começar por você, então, Elza. O que a FAPEMIG ela tem de contrapartida? O que ela pega tendo investido aí nos pesquisadores? Hoje, na política institucional da FAPEMIG para a gestão da inovação, essas questões estão definidas. Então, a participação da FAPEMIG junto com a universidade e com o pesquisador está regido pela Lei de Inovação. A Lei de Inovação veio nortear um pouco isso e é definido por meio do quanto ela fez o investimento. Muitas vezes a gente considera o investimento financeiro e também o investimento econômico, porque a FAPEMIG ela sempre faz investimento financeiro e a universidade ela faz investimento econômico. Muitas vezes ela não pôs diretamente o dinheiro, mas ela põe todos os seus pesquisadores, a infraestrutura. Então, tudo isso é considerado, é calculado e a empresa, geralmente, para que ela entre, para compartilhar essa tecnologia no momento que ela chegar no mercado, ela tem que pôr investimento financeiro. Isso é calculado, né, e definido os percentuais. Então, de acordo com como seja o investimento que foi feito, é definido um percentual. No geral, a FAPEMIG tem a política de estar sempre ao lado das nossas instituições de pesquisa, ajudando para definir isso e, se for preciso, nesse momento a gente fica com um menor percentual para viabilizar que a universidade consiga levar uma negociação ao bom termo. Mas isso sempre está previamente definido nos contratos de cotitularidade que a FAPEMIG participa. E ela, nesse momento, ela tem um papel de ser um agente facilitador. E a universidade, Juliana? Como que funciona? Toda a propriedade intelectual que é gerada na universidade, isso não só na UFMG, mas em sentido amplo, a propriedade é da instituição. E os inventores figuram, então, como inventores, né, pelo crédito por aquele desenvolvimento. Sendo assim, a universidade ela tem uma resolução interna que está em consonância com a legislação, atualmente a Lei de Inovação, que define que, de todo o percentual que a universidade recebe, o grupo de inventores envolvido naquela transferência de tecnologia, eles são remunerados em 1/3, né, de tudo que a ICT recebe por um prêmio, uma espécie de prêmio, por aquele trabalho desenvolvido. Então, como que funciona na prática? A gente tem uma tecnologia tal, a gente faz o licenciamento, temos a cotitular FAPEMIG. Todo aquele recurso que chegar da empresa, ele vai ser primeiro dividido entre a universidade e a FAPEMIG, conforme esse percentual de cotitularidade que a professora Elza explicou. Do percentual que cabe à universidade, 1/3 é repassado para os inventores, a título de prêmio, como eu disse, né, pelo trabalho. O outro 1/3, e agora já entrando como funciona na UFMG, é destinado à unidade acadêmica a qual aquele inventor está, né, ligado, e o outro 1/3 para a administração central da universidade. Ok, daqui a pouco a gente continua o papo, eu vou querer saber de você também, tá, Ana Paula? Mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente já volta com os 2 pontos. Até já.
o sangue da sentença fez cada filho meu chorar. Troquei o ouro e a riqueza pelo colorido celebrar. Todo esse chão será casa. Todo esse chão será casa. Estamos de volta e no programa de hoje falando sobre inovação e transferência tecnológica. Bom, a gente falou um pouco sobre o que a universidade ganha, o que as fundações de amparo ganham, mas o que o pesquisador ganha nessa hora, na transferência de tecnologia? Bom, como a Juliana comentou, 1/3, de acordo com a resolução da UFMG, 1/3 do valor que é acreditado à universidade sob a forma de royalties é destinado aos pesquisadores. Mas eu acho que um aspecto que a lei de inovação trouxe e que às vezes é até pouco explorado ainda pelos pesquisadores, né, é que ao longo do processo, por exemplo, quando você chega a transferir uma tecnologia, ela já pode estar numa fase em que a empresa não demande mais investimento por parte dos pesquisadores em novos testes, novas análises, ou pode ser que sim. E aí, nesse processo, pode ser estabelecida uma parceria, de acordo com a lei de inovação, entre a universidade e a empresa, com o pagamento, por exemplo, de bolsas de pesquisa. Dentro da lei de inovação, inclusive, elas não são taxadas pelo imposto de renda, como um estímulo a essa atividade. E o pesquisador pode, ao longo desse processo, ainda contribuindo para ele, ter esse ganho adicional. Mas eu acho que o maior ganho, e eu posso falar isso pelo processo todo do desenvolvimento da vacina, muitas vezes a gente abriu mão de ter um ganho maior, porque é uma experiência fantástica, né? De você estar lidando com o desenvolvimento do produto, colocando ali todo um valor para esse produto, um valor agregado em termos de ciência e inovação tecnológica. Então, é uma experiência que certamente agora, né, como depois da chegada da LeiTech no mercado, nós queremos aplicar ao desenvolvimento de outros produtos, né, e a outras parcerias. E nós temos então agora a criação do Centro de Tecnologia em Vacinas da UFMG, é uma iniciativa apoiada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, pela Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica, que a nossa expectativa é que a gente consiga chegar com outros produtos no mercado, da mesma forma que foi a LeiTech. Essa experiência vai ser certamente muito útil. Ana Paula citou aí a lei, né? Ela foi criada em 2004, sancionada em 2005, agora faz 10 anos. O que é a lei? O que ela traz de avanços para o Brasil? A Lei de Inovação é um importante marco legal que regulamenta as relações então, das instituições científicas e tecnológicas e as empresas. Então, ela traz segurança. Antes da lei já havia interações entre esses dois entes, né? Mas a lei veio determinar que elas não apenas são legítimas, como são bem-vindas para o desenvolvimento do país. Então, ela prevê uma série de interações, como já foram citadas aqui, o licenciamento, como ocorre o licenciamento de tecnologia, a possibilidade de ocorrer convênios de cooperação tecnológica, então, que vai ser um co-desenvolvimento entre, né, os centros produtores de conhecimento e o setor empresarial para chegar a novos resultados. E outras formas também, como disponibilização de infraestrutura laboratorial para desenvolvimento de pesquisas conjunto, a possibilidade do pesquisador se afastar, até se afastar em certo momento da universidade para colaborar com uma empresa. Então, ela traz uma série, né, de mecanismos para incentivar essa aproximação, que é extremamente bem-vinda no país, uma vez que os conhecimentos, né, e as tecnologias elas estão concentradas nos centros de pesquisa, né, de ensino e pesquisa no Brasil.
Então, essa aproximação, a lei veio para justamente promover essa aproximação com vistas ao desenvolvimento e autonomia tecnológica do país. Agora, apesar da lei, quais que são os desafios? Olha, eu acho que os desafios ainda é fazer isso tornar isso uma cultura no país. O país ainda está caminhando na busca da cultura da inovação, porque se nós formos analisar os avanços que nós tivemos, mesmo nas nossas empresas, na nossa universidade, desde o início, né, dos projetos de pesquisa, nós não iniciamos os projetos com a cultura da inovação. Isto é, de quando você tem uma proposta para desenvolver uma pesquisa, criar uma linha de pesquisa na universidade, você não fica voltado para a inovação, pensando, porque tudo para se tornar uma tecnologia, tornar uma inovação, aquele conhecimento novo, ele tem um longo caminho. Ele precisa ter conteúdo tecnológico, ele precisa ter risco. E a tendência dos nossos pesquisadores é fazer propostas de projetos de pesquisa que não tenha risco e muitas vezes não tem conteúdo tecnológico. Então, muitas vezes é desenvolvido uma pesquisa que ela é até de qualidade, ela pode até gerar um certo conhecimento novo, mas daí para ela se tornar uma inovação é um longo caminho. Então, eu acho que nós temos que avançar nisso e um dos pontos que eu considero fundamental é que nós não temos a cultura de buscar, quando vamos iniciar uma pesquisa, os bancos de patente, para saber o que já foi feito no Brasil e no resto do mundo. Porque se nós formos avaliar por esse ponto, a grande parte do conhecimento da tecnologia disponível no mundo é estimado que 80% desse conhecimento estão nos bancos de patente e não nos artigos que são publicados nos periódicos científicos. Essa cultura a pesquisa brasileira ainda não tem. Na Índia, eles têm hoje uma perspectiva de que, além de ler os trabalhos científicos, que isso é uma cultura entre nós, que os pesquisadores têm que ler as patentes. Porque ali você realmente encontra quais são as demandas, quais são as inovações, ou o jeito de se fazer ou de transformar aquele conhecimento que você tem em uma inovação. E só fazendo uma observação nesse sentido, a FAPEMIG tem atuado de nos editais, quando da aplicação da proposta, ela tem solicitado que se faça busca de anterioridade nos bancos de patente para demonstrar naquela proposta que você está aplicando o grau de inovação que ela apresenta. Então, se ele faz uma busca e nos bancos de patente, ele consegue contextualizar na proposta que ele está apresentando para buscar o apoio financeiro, o quanto aquilo que ele está querendo desenvolver tem de inovação, tem de conteúdo tecnológico. Duas perguntinhas para poder encerrar bem rapidinho. Primeiro, o Brasil dá o devido valor à inovação tecnológica ou ainda precisa melhorar? Eu acho que ainda precisa melhorar. Tanto do ponto de vista da indústria, das empresas, como dentro da própria universidade, os pesquisadores, né? Mais recursos, eu acho que ainda da parte do governo, nós ainda temos limitações, mais recursos são necessários para que a nossa pesquisa se torne realmente competitiva. Ok, para encerrar, então eu vou citar aqui o Clério Campolina, o novo ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, ex-reitor aqui da UFMG. Nos próximos anos, o Brasil precisa investir na educação básica para desenvolver de forma efetiva a área tecnológica. Vocês concordam? É realmente esse o caminho? Sem dúvida. Eu acho que isso é o ponto de partida e é fundamental. Porque para um país avançar do ponto de vista da inovação científica e tecnológica, ele vai depender de talentos. Ele depende do capital intelectual. Ele depende de pessoas bem capacitadas e que têm essa cultura da inovação e a cultura do empreendedorismo. Se o país não investir na educação básica, nós não vamos chegar lá. Então, eu acho que isso é fundamental. Não tem inovação sem talentos. E o talento você começa a formar no primeiro dia da escola. Né? E isso é fundamental, concordo plenamente. É a base da pirâmide. E uma lei não faz inovação.
né? A lei é para regulamentar essas ações, mas ela não vai fazer inovação por si só. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Muito obrigado. Te parabenizar também Obrigada, o Ricardo. obrigada. Enfim, boa sorte para vocês aí na carreira. Para vocês também, voltem Obrigada, sempre, foi viu, um prazer. gente? Muito Nós obrigado. que agradecemos a oportunidade. Ok. E eu agradeço em nome da FAPEMIG. Ok, muito obrigado. Bom, falar de ciência é sempre bom, não? Então não perca nas próximas semanas um papo com a Heloísa Beraldo e o Ado Jório, professores da UFMG, eleitos os mais novos membros titulares da Academia Brasileira de Ciências. Já o programa de hoje termina aqui. Mande suas críticas e sugestões para tvufmg@gmail.com. Um grande abraço e até a próxima!